O Brasil tem mais de 17 milhões de pessoas que vivem com deficiência. O dado é de 2010, realizado pelo último censo do IBGE. E nessa época, 8,4% da população vivia com deficiência. Hoje estima-se, que já há um aumento, visto que faz 12 anos que o censo foi realizado. Apesar disso, ainda são poucos os debates sobre esse tema. Por isso, dia 21 de setembro foi escolhido como o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, que tem esse objetivo de trazer visibilidade para a pauta e falar sobre esses assuntos. Hoje a gente vai conversar com a jornalista Pamela Mello, que desenvolveu Sexualidade Sem Barreiras, um trabalho que fala sobre o empoderamento e sexualidade feminina das mulheres com deficiência. Como foi para você ingressar na universidade? Como foi esse desejo, de seguir pelo jornalismo? E agora voltando, para cursar Direito? Então, para mim sempre tudo é um pouquinho mais difícil por ser uma pessoa com deficiência, mas sempre foi meu sonho estudar, ter uma carreira, como diz assim na sociedade, vencer na vida. Por decisão eu fiz jornalismo, eu escolhi a Católica, fica muito perto da minha casa, e como eu consegui uma bolsa eu fui para lá. Contudo, um dos grandes problemas para uma pessoa com deficiência entrar na universidade é o direito dela de ir até a universidade. As ruas são terríveis, transporte vem melhorando, antigamente era bem pior, mas ainda assim é bem ruim. Quando eu fazia colégio, eu minha tia me levava andando e voltava andando. Isso todos os dias. Era daqui do bairro de Santa Mara até o centro da cidade andando. Então, tudo tem que ser pensado por causa do transporte também. Fazer trabalho de jornalismo, para mim, também era uma problemática, porque não tinha o direito de ir e vir, para fazer as matérias de impresso, você tem que entrevistar, você tem que fazer matéria para a TV, você tem que ir no local para filmar, para gravar. Então, era muito difícil para mim essa parte de toda a dinâmica, de fazer o curso de jornalismo. Outra coisa também que foi bem difícil foi estágio. Uma das grandes problemáticas. Por quê? Porque existe a cota para a empregabilidade da pessoa com deficiência, que é de 5 a 10% da empresa contratar pessoas com deficiência. Contudo, essa quantidade de vagas, a maioria das vagas é posta para pessoas de nível médio. Com a escolaridade de nível médio. Pessoas com nível de escolaridade de nível superior são quase nula as vagas. Ou então, quando se contrata pequenas deficiências. Uma pessoa surda, baixa visão, nanismo. Então, quando se torna uma deficiência mais agravante, na estrutura física, psíquica, o que acontece? As empresas não querem, muitos preferem pagar a multa do que contratar uma pessoa com deficiência. Então, isso também desestimula a pessoa com deficiência a entrar na universidade. Hoje, eu sou formada em jornalismo, eu fui para a final do Cristina Tavares, fui para a final do Intercom e, infelizmente, eu não consegui nenhum tipo de emprego na minha área. O único emprego que eu consegui até hoje foi de call center, um bom emprego, não desmerecendo a classe, porém, não é um emprego na minha área. Não é um emprego que eu estudei para ser, que eu escolhi para ser. Uhum. E a universidade, assim, ela te ajudou, te deu uma nova visão de que você tinha direito a de ir e vir, direito ao transporte, direito a viver mesmo, e te enxergar além de uma pessoa com deficiência, mas uma pessoa que pode estudar, que pode trabalhar, que pode fazer tudo isso que você faz hoje. Sim, sim. Na verdade, é um direito fundamental, uma cláusula pétrea. É o direito de ir e vir. Mas, infelizmente, ela não é cumprida ao pé da letra para pessoas com deficiência. É muito difícil você conseguir sair do trabalho, pegar um ônibus, voltar para casa, depois pegar outro ônibus para ir para a universidade, largar de 10 horas da noite para pegar um ônibus. Já é difícil uma pessoa andante largar de 10 horas da noite de universidade. Imagine para uma pessoa que usa uma cadeira de rodas. O quanto é difícil.
O Uber, os aplicativos de veículo, Uber, 99 Pop, na maioria das vezes rejeitam levar cadeirantes. Já disseram que não levam porque o cadeirante é sujo, porque dá trabalho, porque vai rasgar o banco, porque não tem mala, ou porque vai sujar a mala. Já escutei que ele me levaria porque eu era cheirosinha, mas a maioria ele não leva porque a gente fede pessoas com deficiência. Então é bem difícil em relação ao transporte, bem difícil mesmo. Às vezes eu prefiro vir a pé da Universidade Católica para casa, porque para não estar debatendo com algumas pessoas, não, o carro vai dar, não vou sujar seu banco, eu não vou sujar seu banco. Então é bem difícil. Mas assim, abriu muito minha mente também de mostrar que eu sou capaz. Muitas pessoas na sala onde eu fazia jornalismo, algumas não queriam fazer grupo comigo porque duvidavam de que eu ia conseguir. Achavam que eu não ia conseguir porque realmente eu tinha uma certa dificuldade de ir nos locais. E quando eu fazia, eu acho assim, mostrar que eu sou capaz também, igual a qualquer um. Igual uma pessoa que pode andar, que pode ir a qualquer lugar. Entende? Mas eu recebi muita ajuda também da minha família, dos meus amigos que me ajudaram a chegar até lá. Trabalho de conclusão. Como foi que chegou nesse tema? Como foi trabalhar essa sexualidade, né, das mulheres, das pessoas com deficiência, né, principalmente das mulheres? Como foi viver esse projeto? Nós somos muito infantilizados, vistos como pessoas infantis, que nunca vão crescer, nunca vão viver sua sexualidade, nunca vão ter o seu empoderamento. Então, o meu projeto, ele foi vivido desde que eu nasci. A partir do momento que o médico meu disse que deu a ideia de fazer uma esterilização, que tirasse meu útero e meus ovários, para não colocar outra pessoa com deficiência no mundo. Ou fazer um exame preventivo e a mulher dizer, olha, eu não vou fazer porque eu tenho certeza que você é virgem. Você não precisa, né? Já que você usar a cadeira de rodas, eu tenho uma absoluta certeza que você é virgem, você não precisa de um exame preventivo. Ou dúvidas, para uma pessoa com deficiência se relacionar é bem mais difícil. Pelo preconceito da sociedade, pela aceitação de que uma pessoa gosta de você porque não está no padrão. Uma mulher com deficiência é uma mulher fora do padrão. Então, quando eu fui para a universidade, ele só aumentou o meu desejo de falar sobre o assunto. Fui fazendo curso e pesquisando que apenas um hospital público aqui em Pernambuco tem um aparelho para mamografia para mulheres com deficiência, que é o Hospital da Mulher. Tem uma mesa adaptada para fazer preventivo numa mulher com deficiência. Então, é muito difícil você falar sobre sexualidade quando ninguém dá o direito da gente falar. Sempre é alguém falando pela gente, sempre é mostrando a gente. Então, o meu projeto não fala só de sexualidade, ele fala sobre o empoderamento dessa mulher, de ela conseguir viver, de ela conseguir ir para um hospital fazer preventivo, de ela conseguir ir para um hotel. Eu fiz uma pesquisa sobre quais são os motéis com acessibilidade daqui, da Grande Recife. E eu só consegui achar 10. Uma das coisas que eu fiz foi mostrar a mulheres com deficiência LGBTQIA+. Outro estigma, além dela ser mulher, além dela ser PCD, ela é uma mulher LGBTQIA+, mulheres PCDs negras, sabe? São vários estigmas que faz com que essa mulher ela não consiga ser empoderamento na família. Muitas vezes a família estigmatiza a pessoa com deficiência, também na religião, muitas vezes vem a pessoa com deficiência, ela nasceu com aquilo por algum tipo de pecado, alguma coisa que ela fez. Mas na verdade a pessoa com deficiência é uma condição física, ou condição intelectual, sensorial, que foi adquirida ou antes do nascimento ou durante a vida, né? A sociedade bota barreiras que não existem. Quando a gente fala, nossa, mas pessoa com deficiência de sexo, isso é quase impossível.
tem tantas barreiras. E como é que tu faz? Já me perguntaram. E como é que tu faz? Como é? Eu disse, olha, não tem nenhum bicho de 7 cabeças, não. É como qualquer pessoa faz. Sexo é sexo, independente de cadeira de rodas, de qualquer coisa. Aí ela, caramba, é verdade. Então, isso é desmistificar. Então a foto é também para desmistificar, para mostrar a sensualidade. Tudo foi pensado, desde as cores, o rosa, o lilás, o roxo, o lilás, o símbolo. Tudo foi pensado para mostrar essa sensualidade, essa sexualidade, a força da mulher com deficiência, que a gente é muito forte de passar por tantas coisas. Tem a Andressa Linhares, que ela é uma mulher LGBTQIA+, com deficiência, que a família não aceitou o noivado dela com uma noiva dela, por ela ser uma pessoa com deficiência, por ela ser LGBTQIA+, achavam que era só uma fase. Então é descobrir novas realidades, novas histórias que pra gente é estimulante, sabe? De que ela se formou, ela noivou, ela vai construir a família dela. E tem várias outras mulheres. Nenhuma dessas mulheres tem vergonha de ser quem ela é. Mesmo a sociedade não aceitando. Às vezes a sociedade não quer que a gente se apresente, né? E como é que você avalia assim, essa importância da gente falar sobre esse dia, né? O Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência? O que é que a gente pode fazer para melhorar, né? De políticas públicas? O que é que pode ser feito para amenizar essas violências, né? Que muitas pessoas ainda sofrem. Eu acho importante, mas eu acho que só falar, só ter um dia, é pouco. Veja, a minha luta não é fácil, mas também não é algo impossível. A gente não quer ser tratado como pessoas extraordinárias, mas queremos ter direitos como qualquer outra pessoa. A gente quer ter direito a entrar no mercado de trabalho. Apenas 1% da pessoa com deficiência está no mercado de trabalho. E apenas 0,54% conseguem chegar na universidade. Imagine se formar. É muito pouco. Sim. Entende? Então, eu acho importante ter o Dia da Pessoa com Deficiência, mas eu acho que precisa ser pautas levantadas dentro da universidade. Eu não vejo palestras, eu vejo palestras sobre direito fundamental, pessoas LGBT, pessoas pretas, mas eu não vejo uma pauta, uma palestra, uma mobilização para pessoa com deficiência. Eu estou tentando fazer com que as universidades, começando pela minha, criem um banco de dados de estágio para a pessoa com deficiência, que mostre que existem vagas de estágio. Por quê? Porque há uma grande dificuldade de encontrar estágio para pessoas com deficiência. Então, se a pessoa com deficiência souber, tem uma vaga para eu estagiar naquele tal local, ou engenharia civil, ou engenharia da computação, ou direito, ou jornalismo, publicidade, tendo aquela vaga, a pessoa vai querer fazer, vai saber que tem aquele mercado de trabalho para ela, mas fica muito difícil a gente enfrentar o mercado de trabalho, assim, só tem nível médio. Então, uma das coisas que eu estou tentando implementar é isso, criar um banco de dados para levantar essa luta, né, para a pessoa com deficiência. E outras diversas lutas, acessibilidade nas escolas. O que é que adianta uma pessoa com deficiência ter uma escola adaptada se não tem transporte? Os ônibus vivem quebrados, sabe? Quando eu terminei o terceiro ano, eu passei na Federal e eu não pude fazer na Federal porque não tinha transporte. A quantidade de ônibus para pessoa com deficiência era muito pequena. Então eu preferi fazer na Universidade Católica, porque era bem mais perto, eu podia ir andando. Eu nunca ia conseguir ir andando todos os dias para a Federal e voltar. Então não foi nenhuma escolha, foi imposto a mim. Então, se o Estado conseguisse fazer políticas públicas para viabilizar a empregabilidade, para viabilizar a educação, para viabilizar o lazer da pessoa com deficiência,
Não é um presente, é uma obrigação, entende? A gente tem o direito de trabalhar na nossa área. Ninguém está nos presenteando, fazendo favor. É uma obrigação, entende? Então, é importante, mas eu espero que futuramente não precise ter um dia, que todos os dias sejam nossos dias, que a nossa luta seja mais fácil.